Bom, boa tarde. Como já foi apresentada, né, meu nome é Isabel Menezes. Vou apresentar o artigo Hackathons como estratégia de inovação aberta em micro e pequenos negócios. Tem como autores a professora Andrea Manini, Simone Lesenhac, Gustavo Repke e Eduardo Moretti. Bem, diante das crises de saúde econômica ocasionadas pelo novo coronavírus, o modo de consumo e produção enfrentou diferentes fases, desde o isolamento até o retorno gradual das atividades econômicas. O impacto socioeconômico gerado levou instituições organizacionais a buscarem ferramentas ágeis para inovação aberta em seus negócios. Neste cenário, os pequenos negócios sofreram um forte impacto. Um exemplo disso, né, foi estudado pelo IBGE em 2020, onde foi realizado um estudo na primeira quinzena de junho do ano passado e mostrou que 98% das grandes empresas conseguiram manter suas atividades abertas, enquanto apenas 67% dos micro e pequenos empresários conseguiram manter a empresa aberta parcialmente. E quase 20% tiveram que encerrar as atividades definitivamente. Os hackathons, então, eles aparecem como estratégia de inovação aberta. Isabel, desculpa te atrapalhar, é que acho que não está passando os teus slides. Deixa eu tentar de outra maneira, só um minuto. Não sei o que está acontecendo. Tranquilo, a gente já vai conseguir. Qualquer coisa, você pode enviar no chat aqui que eu posso projetar para ti, tá? Se não conseguir. Eu vou fazer por aqui para ver se dá certo também, tá? Veja se vai dar bom. Deu certo? Deu certo, sim. Tá. Mas o que é um hackathon, né? Um hackathon, ele é a junção de duas palavras, né? Que é hacker, expert, que é uma pessoa com bastante conhecimento em assunto, e marathon, que é uma maratona, uma jornada. Então, é um evento, né? Uma competição que ela acontece diante de uma problemática e essa problemática ela é aberta ao público para desenvolvimento de soluções inovadoras, né? Essa jornada ela pode durar de 24, 48 ou 72 horas e para alimentar o espírito competitivo tem premiações. Essas premiações podem ser recursos financeiros ou econômicos. E o intuito do hackathon é esse: geração de ideias, identificação de talentos, valorização da marca, inovação de produtos ou processos e geração de novos negócios inovadores e é isso. Bem, a metodologia do nosso artigo, né, é um relato de experiências vividas pelo Centro de Inovação do Planalto Norte. Os hackathons aqui relatados foram hackathons online, gratuitos, e aconteceram durante 2020 e 2021. As etapas de organização de um hackathon, elas são basicamente o planejamento, né, identificação do tema, do público-alvo, apoiadores, patrocinadores, construção do regulamento, que é um ponto bem importante do hackathon, metodologia de execução, estratégia de engajamento, levantamento de mentores, de avaliadores, e aí temos a abertura do evento, né, que vai ser, que sempre tem um webinar de abertura sobre a temática, a metodologia que vai ser utilizada, a apresentação dos times, e webinars também direcionados para a temática do evento. Então, se o problema é X, vai ter um webinar falando sobre esse problema, né, o desenvolvimento desse problema, um webinar para ideação, né, para modelagem de negócio, e também um webinar explicando o que é um pitch, que é a utilização que através desse pitch, né, que os jurados, né, que as equipes são avaliadas. Bem, depois do webinar, tem a parte das mentorias, tem a postagem do pitch, a avaliação preliminar, a avaliação final, onde tem os questionamentos e os jurados voltam a fazer a avaliação das equipes e a cerimônia de premiação. Então, nesse relato de experiências, nós tivemos 2 experiências na modelagem de 2 hackathons online. O primeiro deles aconteceu em 2020, foi o Hack CDL, e teve como temática identificada dentro do varejo aqui de São Bento, a busca de soluções baseadas em novas tendências. O público-alvo desse hackathon, né, o público que desenvolveu as soluções foi o público universitário, então foi um hackathon universitário, e ele se desenvolveu das instituições de ensino da nossa microrregião aqui de São Bento do Sul. Teve como parceiros, né, o Centro de Inovação do Planalto Norte, o Projeto Ideando e a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Bento do Sul. Então, o fluxo de atividades, como eu falei, naquela parte de planejamento, teve um webinar de tendências de varejo, que foi a temática, né?
o webinar de modelagem de negócio, as mentorias, desenvolvimento do pitch e a parte de validação e a parte de premiação. Então, esses foram alguns dos nossos palestrantes. A gente teve como resultado, né, nesse hackathon, a participação de 58 estudantes, 10 equipes, das quais 7 apresentaram os pitches. O público era majoritariamente, né, composto por estudantes de 18 a 24 anos, 75%, né, de participação, tendo ainda uma equipe sênior. São Bento do Sul foi a cidade com mais participantes, 48 estudantes universitários, e as 3 equipes finalistas foram a Alfred, que apresentou um aplicativo para a área gastronômica, a Consulting, que apresentou um marketplace, e Conhecer o Produto QR, que foi uma ideia inovadora de uma equipe que consistia em descrição de produtos através de um QR Code. Bem, o segundo hackathon desenvolvido pelo Centro de Inovação e os parceiros Cívia, Sebrae, FAPESC e DEAN aconteceu agora em 2021, inclusive com a participação de algumas pessoas aqui, né? Teve como premiação R$15 mil no total, né? Com prêmios financeiros e econômicos, e teve como temática soluções para inovação e melhoria de processos em micro e pequenas empresas. Dessa vez, não foi apenas o setor comercial que foi abrangido, e sim indústria, serviços e também, né, o comércio em micro e pequenas empresas. O público ele foi aberto. Como assim, né? O público desse hackathon ele não teve limitação apenas dentro das universidades, ele foi aberto ao público em geral. 5 municípios participantes, além da nossa micro-região de São Bento do Sul. Tivemos a participação também de Corupá e Mafra. E aí, o Coopera Hack ele teve alguns pontos de destaque, né, com relação ao Hack CDL, que foi desde a parte do planejamento, né, da pesquisa interna com os cooperados para identificação das dores, onde foi identificado que os cooperados tinham problemas com a questão da inovação em processos, eles precisavam de ajuda nisso. E na parte do engajamento das equipes, então, foi criada uma mobilização das mídias internas e externas dos organizadores e parceiros, sendo utilizadas rádios, jornais, bastante informação foi lançada nos municípios, né? Sem nível de escolaridade determinado, então a ideia levantada, inclusive, pela Cívia, que foi nosso parceiro, foi a inclusão de quaisquer pessoas com ideias criativas dispostas a passarem pela maratona online. E, né, com o intuito de criar essa cultura inovadora na nossa região, existia um critério de residência ou matrícula na instituição de ensino da nossa região, de pelo menos 2 participantes da equipe. Bem, para engajar, para aquecer esse evento, foram realizadas lives também de aquecimento com temáticas relevantes. E assim tivemos um sucesso nesse evento do Coopera Hack, que antes do encerramento do prazo das inscrições, tivemos 20 equipes fechadas ali, né, 97 participantes. Dessas 20 equipes, 19 apresentaram pitches, propostas de soluções, ideias para inovação em processos. Né? A maior parte do público ele foi aqui de São Bento do Sul, 64 participantes, e também tivemos a participação maior de Rio Negrinho, com 19 participantes. Além disso, tá, tivemos participação de vários municípios aqui adjacentes, também de outros estados do Brasil. As equipes vencedoras foram Feras, Sem Fronteiras e Gigantes, com soluções inovadoras em processo. Bem, a conclusão, né, as parcerias e alinhamento entre instituições, ele é super necessário, né, e importante nesse ponto. Então, diferentemente da busca anterior do Hack CDL, que fomos atrás do parceiro, esse ano o Centro de Inovação do Planalto Norte ele foi procurado, né, pela Cívia para a organização do Hackathon. Isso mostra como a cultura inovadora e empreendedora tem acontecido através de movimentos, né, dentro do nosso ecossistema. Então, o engajamento das instituições de ensino tem se mostrado como ponto positivo desde o Hack CDL, e a participação de professores, coordenadores e até mesmo participantes de equipes tem mostrado a robustez, né, e a importância dessas instituições dentro do nosso evento. Bem, é um relato de experiências, né? Espero que vocês tenham gostado e agradecemos à FAPESC, né, que tem nos apoiado em todas as nossas ações, aos nossos parceiros, né, que têm patrocinado esses eventos, também ao Projeto Ideando, através da professora Andréa Tamanini. E é isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Excelente apresentação, Isabel. Eu acho que é bem legal a gente entender melhor como é que funcionam, né, os hackathons
Eu tive a oportunidade de participar desse último e foi muito legal, os alunos gostaram muito. Então, eu acho que a gente tem que estimular mais na nossa região, e essa questão que você comentou da empresa vir atrás, né, e querer patrocinar, isso aí é importantíssimo, né, a gente faz desenvolvimento da nossa região, né. Eu vou abrir aqui para perguntas, professor Delcio, por favor. Boa tarde, Isabel e demais presentes. Bem, a Isabel é uma força da natureza, né? Ela é multimídia e transita com muita competência, com muita tranquilidade em vários segmentos de atividade e tem sido uma observadora qualificada, né, dentro desse processo da estruturação do modelo de inovação, da gestão de inovação, do ecossistema de inovação dentro da nossa região. Né? E acho que uma parte muito interessante do relato dela é que, apesar do pressuposto do brand, né, associado à oferta, estar muito relacionado ao hackathon, né, enquanto elemento de partida, a própria professora Fernanda testemunha pela equipe dela de que a ação do hackathon ela tem depois se desdobrado em outras ações subsequentes, inclusive bootcamp, né, porque, por exemplo, as empresas, os projetos que foram contemplados ali no hackathon, né, eles ganham a oportunidade de fazer lá as incubações, com todo esse processo aí, né, de capacitação, de formação, de integração, né, que abre essa possibilidade, né, de um contexto intensivo em determinada área, em determinado contexto, que muitas vezes não é afeito à formação de procedência, até porque o próprio conceito do hackathon tradicional ele é um pouco mais conservador na perspectiva da programação, e como é legal ver que diversificou e que não necessariamente um pressuposto da abordagem computacional, né, de procedência, e que essa concepção híbrida, né, ela enriquece muito o processo, sobretudo, né, em arranjos produtivos como o nosso, que são arranjos produtivos diversificados, né, e que naturalmente é conveniente essa integração tecnológica, mas que ele pode se expressar para além disso, né, ou subsidiado por isso, ou muitas vezes que não esteja esse elemento dentro da unidade central de análise, né? Então, isso que é bastante bacana e que, por isso, esse relato é tão importante, né? E a gente espera ver outros relatos desses, né? A questão metodológica estabelecida, né, pelo projeto e a forma como estabelece, eu acho que é uma excelente contribuição aí para projetos né, que possam vir a se inspirar, né, nessa execução que eles também têm conduzido através dos projetos, né, junto à FAPESC, junto às outras instituições. Então, parabenizar pela atuação da Bel e da equipe, né, e pelo trabalho também. Obrigada. Obrigada, professor Delcio. Mais alguém? O Jairson comentou ali, o hackathon, sem dúvida, é um catalisador para a ideação, com certeza, né, Isabel? Eu acho que é um momento de... Jairson, por favor. Então, tinha colocado ali no chat, né? Primeiro de tudo, parabéns, Isabel, pelo trabalho. Explicou muito bem o que foi o evento, mas muito mais do que pelo teu trabalho, pelo evento em si, né? Meus parabéns. E assim, o hackathon ele é um catalisador de ideação, né? O que nós precisamos fazer na nossa região, sabe? É esse início do funil aí de pesquisa. O hackathon ele mostra muito isso, ele dá essa fervilhada, esse processo de ideação. Isso é fantástico. Nós precisamos pegar cases como este e multiplicá-los, né? Multiplicá-los na nossa região. Show de bola, Isabel, muito bom. O hackathon, eu conheci o evento, né? Eu conheci a organização ano passado e fiquei realmente impressionada com o tanto de ideia boa que surge, né? A gente identificou também dentro desse relato de experiência, a gente colocou ali o gap, né? Pós-hackathon, que é como direcionar essas ideias, esse pessoal que foi ali picado pelo mosquito do empreendedorismo, da inovação para a incubadora, né? Por isso que aí entra a importância, né, dos meetups, né, do direcionamento para programas como o Programa Nascer, que são programas que tiram as ideias do papel, né? Que elas são ideias que vão agora para virar uma pré-incubação, vão virar um negócio inovador, né? Mas ideias fantásticas, sabe? Eu me apaixonei real e esse ano também várias ideias que não chegaram para a final, mas que tinham, assim,
um contexto tão inovador que a gente sabe que existem vários fatores que influenciam, né, professora Fernanda? Um pitch bem apresentado, ele vai convencer o jurado. O pitch é quando você vende o seu negócio, a sua ideia, né? E às vezes a ideia é muito boa, mas o pitch não está muito bom, mas a ideia é sensacional. Então, por mais que muitas vezes a equipe não passou, ela tem uma oportunidade gigante de colocar novamente, né, aquela ideia no papel, desenvolver ela e tirar do papel, né? Começar a realmente empreender. Mas é isso aí. Muito obrigada. Perfeito, Isabel. Perfeito. E assim, eu como vivenciei o hackathon ali, né, do Coopera Hack, eu posso dizer que eu falava muito pro pessoal que estava na minha equipe, né, os nossos alunos, que a gente tem que ter o cuidado com os critérios, né? Então, não é só pensar na ideia em si, mas tem que ter todo outro, né? Porque tudo isso está sendo avaliado, né? Então, é o pitch, ali tinha questões de sustentabilidade, tinha questões... a gente tinha que olhar tudo aquilo, questão de inovação, o que traz de novo. E o trabalho, como um todo, ele é muito rico, porque nós temos mentores, nós temos pessoas que estão nos acompanhando, nos ajudando a enxergar, né, os melhores passos, os melhores caminhos a serem feitos. Eu tenho disciplina que eu trago, né, que os alunos têm que trazer ideias, e eles têm ideias sensacionais. Eu sempre falo, gente, a gente tem que trabalhar com essas ideias, mas elas acabam ficando engavetadas. Eu acho que a gente tem que estimular mais eventos como esse, realmente para o pessoal levar adiante essas ideias e se tornar, né, um empreendedor, enfim, levar essas ideias para as organizações. E te parabenizo, Isabel, muito obrigada, né, por você e toda a tua equipe aí fazer parte do nosso evento. E nós somos muito parceiros, vocês são muito parceiros nossos, né? E muito obrigada pela tua participação.